Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Estamos felizes por Deus nos conceder mais uma semana para estudar a sua palavra e saudamos a todos os nossos irmãos com a preciosa paz do Senhor Jesus, hoje trazendo breves contribuições sobre a lição de número 10, que trata que as profecias despertam e trazem esperança. É muito bom conhecer as classificações, os grupos de livros das Escrituras Sagradas. Nós já falamos aqui de alguns deles, e tratando dos gêneros literários, dos modos de figuras de linguagem, das maneiras que os escritores sagrados expressaram a revelação de Deus. E agora nós chegamos em uma literatura que é um dos grupos com mais livros, é uma literatura, um gênero literário das Escrituras que tem uma grande representatividade, que é os livros proféticos. As profecias estão presentes em toda a Bíblia Sagrada. A própria Bíblia é uma profecia, quando às vezes nós pentecostais que cremos nos dons espirituais e falamos que as profecias devem estar pautadas na maior profecia que há, a grande profecia, que é a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus é revelação e profecia é revelação. É Deus revelando ao homem a sua vontade, Deus revelando ao homem o seu querer, e através de uma palavra de edificação, de exortação ou de consolação. Deus usa profetas para exortar o povo, o homem, tanto o indivíduo como coletivamente, e trazê-lo a um arrependimento, trazê-lo a uma vida de santidade, fugindo do pecado e dos erros. Deus usa profetas para consolar, trazer mensagem de esperança, trazer mensagem de fé, de consolo diante das lutas, das aflições, uma palavra de ânimo para que a gente continue caminhando nos caminhos do Senhor. E também Deus usa para a edificação, para o ensino, porque profetas também foram homens usados por Deus para ensinar ao povo a vontade de Deus, o caminho que Deus quer que a gente trilhe nas veredas da justiça. Então, queridos irmãos, quando nós estudarmos esta lição, teremos uma oportunidade de maneira panorâmica exemplificar para os nossos alunos essa maneira tremenda que Deus falou e ainda fala. No Antigo Testamento, as profecias apontavam para o Novo, e o Novo Testamento explica as profecias do Antigo, bem como Deus também lança novas. Por isso que o comentarista da lição vai dividir a lição em 3 pontos: profetas maiores, profetas menores, que são conjuntos de livros presentes no Antigo Testamento, e o livro de Apocalipse no Novo Testamento, que é o livro profético que está presente no Novo Testamento. Lembrando aos irmãos que a literatura profética pode aparecer também em outros livros. Por exemplo, nos livros históricos nós vamos encontrar muitas profecias, Profecias, por exemplo, de Elias, de Eliseu. Profecias de Moisés nós vamos encontrar no Pentateuco. Então, também encontraremos textos proféticos na poesia, por exemplo, os salmos messiânicos, que também são salmos proféticos que apontavam para o ministério do Senhor Jesus, sua morte e ressurreição. Então, a profecia, de maneira geral, está presente em vários outros trechos das Escrituras. Mas os livros proféticos são assim classificados porque são livros que trazem no seu conteúdo quase que exclusivamente profecias. Profecias de maneira literal, de maneira figurada, profecias para Israel, profecias para nações estrangeiras, profecias para a igreja no futuro, profecias para indivíduos. E aí, quando nós vamos interpretar as Escrituras, devemos ter cuidado para observar através do contexto para quem Deus está falando ali. Deus está falando para Israel, Deus está falando para a igreja, Deus está falando para o ímpio, para as nações pagãs. Deus falou algo que já se cumpriu, Deus falou algo que está se cumprindo, Deus falou algo que ainda não se cumpriu, é um evento futuro, escatológico. Há textos que são escatológicos, mas permitem uma aplicação na vida cotidiana, há outros que não. Há textos e profecias muito específicas que já se cumpriram, então nós temos que ter cuidado ao reler e interpretar essas Escrituras para fazer a interpretação correta. Tá bem, queridos irmãos? Em relação à classificação, quando nós falamos dos profetas maiores,
eles podem ser classificados em profetas pré-exílicos e profetas exílicos. O texto da lição nos mostra isso muito bem. Já os profetas menores serão divididos em profetas pré e pós-exílicos. E aí você pode fazer uma figura que de maneira didática faça o aluno entender isso. Nós temos um conjunto grande de profetas pré-exílicos. Tanto nos profetas maiores, que são Isaías e Jeremias, como nos profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Então, todos esses profetas foram usados por Deus para advertir o povo contra o pecado e a possibilidade de serem levados cativos. Então, ninguém foi cativo de maneira surpresa. Ninguém foi para o exílio assim de súbito, de supetão, de maneira abrupta. Não, Deus estava sempre falando, orientando, exortando, embora que o povo não desse ouvidos. Só Isaías, com 66 capítulos, e Jeremias, com 52, nós temos aí mais de 110 capítulos Deus tratando com o seu povo e chamando o povo à responsabilidade, né? E nos profetas pós-exílicos, nós vamos ter aí Ezequiel e Daniel, que vão tratar também do tratamento de Deus, da renovação, da restauração que Deus queria propor ao seu povo, principalmente Ezequiel, que mostra na parte inicial do livro, um livro com quase 50 capítulos, uma mensagem de juízo, uma mensagem de julgamento, e a outra metade uma mensagem de renovação, de restauração e de esperança. Algo que é muito comum nos textos proféticos é o combate aos pseudo-profetas. Não é de hoje que aparecem pessoas falando em nome de Deus e não tem nada de Deus. Isso não é de hoje. Por isso que as Escrituras nos vacinam, nos ensinam como diferenciar, distinguir, discernir se alguém está falando ou não da parte de Deus. Este combate aos pseudo-profetas ou aos falsos profetas aparece em diversos livros e nós estamos colocando algumas referências que você, professor, pode utilizar. Deus vai usar os próprios profetas para abrir os olhos do povo quanto à possibilidade de alguém estar falando sem ser no nome de Deus. E esse padrão bíblico fica para nós ainda hoje, pois há algumas características que os falsos profetas eles possuem. Por exemplo, lá em Jeremias capítulo 23, e esse texto é muito forte, muito bom, muito útil ainda para nós, nós vamos ver do versículo 9 até o versículo 40, Deus usando Jeremias para alertar o povo contra os falsos profetas. E as principais características deles, por exemplo, os falsos profetas ou pseudo-profetas, eles são imorais. Eles ensinam e praticam valores éticos e morais contrários às Escrituras Sagradas, né? Então, veja, eles arrogam para si o título de profeta, mas eles vivem em pecado. Pecado de mentira, pecado de prostituição, pecado de avareza, de soberba, de apego aos bens materiais, de barganha, né? Usando as coisas de Deus para enriquecimento próprio. Então, isso nós vemos no versículo 10 ao 14. Veja que Jeremias denuncia que os profetas de Jerusalém cometiam adultério, andavam com falsidade e juntavam as suas mãos, né, com as dos malfeitores, fortalecendo-os. Deus olha para eles e diz que eles eram como Sodoma e como Gomorra. Haja vista a característica horrenda da vida pecaminosa que eles tinham. No versículo 17, nós vemos que eles trazem uma palavra de paz artificial. Eles dizem, olha, não vai vir nenhum mal sobre vós, mas essa palavra de Jeremias é segundo a dureza do coração deles, não vem de Deus. Então, é um discurso de paz, mas um discurso mentiroso, é uma sentença proferida pelo homem e não por Deus. E aí, evidentemente, Deus não tem nenhum compromisso em cumprir nem executar esta palavra. O versículo 18 ao 21 vai além, mostrando que eles não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus,
eles não têm nenhum compromisso com as Escrituras sagradas. No versículo 22, Deus diz que se eles estivessem no seu conselho, teriam anunciado as palavras do Senhor ao povo e, consequentemente, o povo se arrependeria e voltaria dos seus maus caminhos, das suas ações que desagradavam a Deus. Como eles, então, não profetizam segundo a palavra, não gera no povo transformação. Essa é uma característica muito forte dos falsos profetas. Esses falsos profetas ainda estão por aí. Todo canto tem. Então são pessoas que pregam, profetizam, são tidas como gurus, como grandes autoridades, como homens e mulheres que revelam tudo, mas se você observar a audiência destes, ela não apresenta transformação. Transformação em que sentido? Para melhor. Elas não apresentam o fruto do Espírito, uma vida santificada, uma vida consagrada, compromissada com a palavra de Deus. E aí, Ezequiel também entra nessa esteira da denúncia dos falsos profetas, e no capítulo 13, versículos 2 e 3, ele mostra também uma característica muito comum do modus operandi dos profetas, dos falsos profetas, melhor falando, é que eles criam, elaboram as suas próprias profecias. E não é por menos, porque Deus não vai falar na boca destes. Então, eles criam, eles inventam e temperam com toda a sorte de coisas estranhas e, infelizmente, enganam muitas multidões. É por isso que a igreja deve estar fazendo sempre uso da palavra poderosíssima de Deus, pois é ela quem vacina todos contra o engano dos pseudoprofetas. Por outro lado, na literatura profética, nós vamos encontrar repetidas vezes os homens de Deus que falavam por meio do Senhor, ressaltando, através de expressões-chave bastante conhecidas, que aquilo que eles estavam falando e escrevendo e registrando não vinha deles, mas vinha do Senhor. Nós vamos ver várias expressões assim, por exemplo, não só de que Deus estava falando, mas de que Deus estava agindo por sobre eles. E duas expressões interessantes, conhecidas. Primeiro é a mão do Senhor estava sobre o profeta. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 8 e o versículo 11, porque assim o Senhor me disse. Veja que Isaías diz. Mas não só uma experiência de ouvir a voz de Deus, mas de sentir a mão de Deus, tendo forte a mão sobre mim. E me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo, né? Então, sentir a mão de Deus forte, não só para receber uma bênção. Eita, eu senti a mão de Deus e senti um arrepio aqui e me tremi todo, porque Deus está me dando uma casa, um carro e está curando a minha enfermidade e vai me botar numa cadeira de honra. Observe que aqui Isaías vai ter a experiência com dois órgãos do sentido, a audição e o tato de Deus, não é? Ele diz, olha, eu ouvi a voz e eu senti a mão de Deus forte. Irmãos, que é sentir a força da mão de Deus, hein? Pensa nisso com os seus alunos. Aleluia! Sentir um toque de uma pessoa é uma coisa, mas o profeta dizer que sentiu a forte mão de Deus sobre si, lhe repreendendo, lhe advertindo, lhe exortando. Esse é o nosso Deus. Ele diz que repreende e castiga a todos quantos ama. Deus nos chama a atenção porque evidentemente não quer nos perder nos caminhos da perdição. Não só Isaías sentiu isso, Ezequiel também, você vê lá em Ezequiel 1 e 3, quando o profeta diz que Deus também estende a mão sobre ele. Não só estende, nós vamos ver que Ezequiel diz que o Espírito do Senhor o levanta, porque por conta própria, Ezequiel não conseguiria ficar de pé. E o Espírito lhe levanta para que ele receba a profecia, a revelação, para que ele testemunhe a manifestação da glória do Senhor. Outra expressão também comum é a palavra do Senhor veio sobre o profeta, confirmando que o que eles estavam falando não era de origem de natureza humana, mas divina. Isso vai aparecer muito no começo dos livros proféticos. Por exemplo, Joel 1:1, Jonas 1:1, Miqueias 1:1, são introduções corriqueiras que os profetas utilizam, dizendo, olha, foi o Senhor que falou.
É a palavra do Senhor por intermédio do profeta tal. É a palavra do Senhor que veio ao profeta tal. Revelação do Senhor para o profeta tal. Então, são expressões que vaticinam, que referendam, que respaldam que aquilo que está sendo falado não vem do homem, mas vem de Deus. Então, querido professor, você terá a oportunidade de trazer essas informações para os seus alunos e até pedir que eles pesquisem rapidamente na Bíblia algumas expressões em outros livros proféticos. Não dá tempo de trazer uma introdução de cada livro, né? Quem foi o autor, quando foi escrito, qual é o propósito, a mensagem central. O tempo não permitirá você, professor, trazer tudo isso. Só dos profetas menores são 12, fora os profetas maiores. Mas você pode fazer um resumo, que a própria lição já traz. Você pode trazer um quadro, um esquema, pedindo que o aluno preencha, por exemplo, o livro profético. Você coloca lá o nome do livro e você pede para o aluno colocar do outro lado qual é a mensagem central daquele livro. Você pode fazer esse exercício para casa, pedir que o aluno leve esta tabela ou até mesmo numa folha de papel você coloca ou pede para ele colocar o nome do livro, né? Isaías, 2 pontos, qual é a mensagem central? Jeremias, qual é a mensagem central? Um exercício de casa para que o aluno folheie e entenda nas escrituras qual é o motivo da escrita de cada livro. Melhor do que você, professor, trazer essa informação e ficar ali falando e o aluno se perder no meio do tempo, é fazer com que ele busque a informação, pesquise, porque isso vai ficar muito mais fixado na sua mente. E no Novo Testamento nós vamos encontrar então a literatura apocalíptica. O livro de Apocalipse é revelação. É uma palavra grega que significa tirar o véu, mostrando o que está por trás. E aí, quando nós falarmos de literatura apocalíptica, sabemos que ela não está somente no livro de Apocalipse. Livro de Daniel, no livro de Ezequiel, nós vamos encontrar também em algumas cartas, algumas epístolas paulinas, alguns trechos escatológicos, mas nenhum livro é como o livro de Apocalipse, que é um livro recheado desse tipo de gênero, nesse tipo de literatura profética no Novo Testamento. O famoso livro do Virkler, que trata de hermenêutica, princípios básicos da hermenêutica, nos diz que quando nós vamos interpretar Apocalipse, nós precisamos entender o que é que está sendo falado ali, se é literal, se é figurado ou se é simbólico. E ele utiliza um exercício muito prático, utilizando, por exemplo, a palavra coroa, nessas 3 aplicações. Por exemplo, numa aplicação literal, quando na frase é dito que o rei recebeu uma coroa na sua cabeça. Aqui não tem nada de outro mundo. É uma frase literal de um rei que está sendo coroado com uma coroa na sua cabeça. Por outro lado, nós temos o sentido figurado, quando o pai repreende um filho, um pai já na meia-idade, e diz, olha, eu não quero você me chamando de coroa. A palavra coroa aqui está fora do seu uso literal. É um sentido figurado para alguém já velho, alguém de idade avançada. Por outro lado, nós temos um uso simbólico, quando a palavra coroa aparece como um símbolo. Isso está lá em Apocalipse 12, verso 1, quando nós temos uma mulher vestida de sol e uma coroa que é posta na sua cabeça. Então, ali nós sabemos que é um símbolo e, evidentemente, há uma mensagem implícita para nós. Então, quando lemos o livro de Apocalipse, a primeira pergunta que devemos fazer é: isso que está sendo dito é literal? É figurado? Ou é simbólico? Ao responder esta pergunta, a nossa interpretação tende a ser mais equilibrada. Claro que convidando sempre o Espírito Santo para operar a iluminação e nos alargar o entendimento do que o autor, o Senhor Deus, está falando. Apocalipse é um livro que traz, dentro da sua literatura profética, algumas comparações, ou permita dizer, algumas similaridades com outras porções das Escrituras Sagradas. Por exemplo, nós vamos ver no livro de Apocalipse o tema recorrente da salvação através do sangue do Senhor Jesus. Às vezes as pessoas pegam o livro de Apocalipse e destroem a interpretação, fazendo o livro parecer qualquer outra coisa, menos com a palavra de Deus. Muito cuidado com isso. E João, que é o autor inspirado por Deus deste livro, assim como das epístolas universais de João e do Evangelho de João, ele que escreveu um evangelho inspirado pelo Espírito de Deus, vai deixar dentro do livro diversas
porções que confirmam a linguagem una que está dentro das Escrituras Sagradas. Então, embora o livro de Apocalipse pareça um livro estranho, numa leitura primária e desavisada de alguém que não tem contato com as Escrituras, quando nós lemos usando as lentes dos demais livros da Bíblia Sagrada, nós vemos que Apocalipse está muito bem interligado com os outros livros, de maneira que ele é a consumação da obra de Deus, ele apresenta aí a finalização do plano salvífico. E por falar em plano salvífico, então, nós vamos ver algumas vezes o tema do sangue de Jesus trazendo salvação. Isso no capítulo 5, 7, 12 e 22. Você pode usar isso na sua aula e pedir para o aluno pesquisar nestes capítulos qual versículo aponta o sangue de Jesus operando salvação no homem. Outra coisa interessante é que aproximadamente 400 versículos, porque alguns autores encontram 380, outros pouco mais de 400, dizem que são citações diretas ou indiretas do Antigo Testamento. Então, João, ele resgata muitas informações do Antigo Testamento e faz a sua aplicação ou a sua explicação escatológica. Trazemos aí no rodapé alguns desses textos que você, professor, pode utilizar na sua aula. Jesus com vara de ferro, um resgate lá do Salmo 2, a glorificação de Deus como santo, santo, santo e a terra cheia da sua glória, um resgate, uma confirmação de Isaías 6, um Deus grande cujas obras são maravilhosas, um resgate do Salmo 111 e outros textos que você, professor, pode também citar na aula e enriquecer esta visão. Então, observe o pano de fundo teológico que João resgata do Antigo Testamento, apontando para uma aplicação na obra de Deus ou na vida e ministério do Senhor Jesus. Outra coisa interessante que a literatura de Apocalipse, do livro da Revelação, traz também um tomo doxológico, palavra que parece difícil, mas trocando em miúdos, uma coleção de louvor. Nós vamos ver que Apocalipse também é o livro dos hinos, o livro das canções eternas, das canções que são entoadas lá no trono de Deus. Já estão sendo e serão em episódios futuros e serão também pela eternidade. Estamos colocando aí no rodapé diversos textos que você pode exemplificar na sua aula, textos que trazem Deus sendo louvado. Em Apocalipse nós vamos encontrar Deus sendo louvado pelos anjos, Deus sendo louvado pelos anciãos, Deus sendo louvado pelos seres viventes, Deus sendo louvado pelas multidões de remidos, Deus sendo louvado por algum anjo desenvolvendo uma obra específica. Então, de maneira geral, é o livro também de louvor, é um livro doxológico. Por exemplo, capítulo 5, versículo 9 e 10, nós temos aí uma canção escatológica. E cantava um canto novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Coisa tremenda, não é? Não só aqui, mas nós vamos ver muitas outras canções aparecendo. Outra muito bonita está no capítulo 19, os versículos 6 a 8. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Então, ao longo do livro, nós vamos ver muitas expressões de louvor, que também é característico geralmente dos livros poéticos, mas aqui neste livro profético também nós vamos encontrar. Damos também, queridos irmãos, a você a informação de que algumas expressões presentes no Evangelho escrito por João vão aparecer também aqui no livro do Apocalipse. E aí colocamos isso na forma de tabela. Por exemplo, as expressões, os conceitos de água da vida, de vinho, de pastor, de vencer, luz, amor e testemunhar, que aparecem lá no Evangelho de João, e ele vai também aplicar num contexto escatológico aqui no livro da
revelação. É o que é importante, pois fala-se aí do mesmo autor. Então, mesmo que o Evangelho tenha um estilo literário e o livro do Apocalipse tenha outro, veja como o Espírito Santo utiliza o conhecimento, a personalidade do autor na escrita. Isso aqui é uma prova disso, que o gênero literário também traz algo do autor, do seu conhecimento e da sua maneira de escrever. E por fim, não tem como não falar de Apocalipse e não citar a volta de Jesus, o tema central deste livro, que é o livro da consumação. Então este tema está recorrente em todo o livro. Desde o capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 22, versículos 7, 12 e 20. Então, ao longo de todo o livro, o Senhor Jesus, de maneira direta ou através de João, vai estar sempre batendo na tecla acerca da sua volta iminente, da sua segunda vinda. Por exemplo, Apocalipse 3:3, o Senhor diz: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o, arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então, a vinda do Senhor Jesus em Apocalipse aparece como essa vinda repentina, esta vinda abrupta que exige de nós uma preparação. E essa é a maior profecia, né? Tem muitas outras profecias de Deus ainda para se cumprir. Nós temos as profecias bíblicas, as profecias de Deus, porque Deus ainda fala, e nós, como pentecostais, que creem na atualidade dos dons, sabemos que Deus continua fazendo profecias pontuais e específicas para nossas vidas, mas a maior profecia que nós estamos aguardando o seu cumprimento é esse: Jesus está voltando. E não vale a pena encerrar a aula sem citar esta bendita esperança. Que Deus te abençoe, professor. Que a sua aula seja uma aula dinâmica, proveitosa e que fortaleça nos corações essa mensagem de esperança. Como nos diz a verdade prática, as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor e elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.